Então, boa noite, né, pessoal? Novamente. Começa aqui o capítulo 11, módulos. Tá joia? O que danado é um módulo? Módulo é um conjunto de funções ou procedimentos organizados em arquivos que permitem aumentar a capacidade de uma linguagem de programação. Tá ok? A linguagem JavaScript possui várias maneiras de criar módulos, mas a mais simples é adicionar as funções e procedimentos em um arquivo com extensão JS e carregá-lo no arquivo HTML, utilizando a tag script para isto. Como é que é a sintaxe? A sintaxe é assim: script, tag script, src igual arquivo.js, fecha tag script. Em que arquivo JS é o arquivo que contém as funções e procedimentos a serem utilizados. Tá? Como observação, vários módulos podem ser utilizados. Basta adicionar uma tag script, src script para cada arquivo. Exemplo: colocar as funções e procedimentos relativos a arrays no arquivo array.js. Adicionar com o script src array.js, fecha tag script. E adicionar um script barra script, que é a tag abre script e fecha script, para colocar código que invoca as funções e procedimentos contidos em array.js. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais para frente. Eu vou começar com um código mais simples, certo? Começar com um código mais simples. Deixa eu apagar só aqui. Vou começar com o seguinte código. Vou criar um arquivo aqui, que eu vou chamar de util.js, que vai ter a seguinte função, ó. Function mostra. O que eu quero com essa função? Eu quero mostrar alguma coisa na tela, certo? Então vou invocar um document.write, passando a mensagem com um br, certo? Vou mostrar uma mensagem por linha. Tá ok? Como é que eu utilizo essa função aqui no módulo? Eu utilizo o seguinte, ó. Vou criar um arquivo HTML, vou chamar de exemplo.html e vou adicionar a tag script src, onde eu vou invocar o arquivo util.js e depois vou adicionar uma nova tag script que eu vou utilizar aqui a minha função. Então tá aqui, ó. Mostra olá mundo. Vamos carregar esse arquivo. Exemplo. E aqui está o resultado, olá mundo. Tudo bem até aí? Fechou de novo, bicho. Não acredito nisso não. Fechou de novo, foi? Caramba, que danado é esse, hein? Fechou de novo. Não, eu acho que eu tô batendo em alguma tecla aqui que tá fechando a janela, o tab. Tá Não, merecendo um ponto. nada de ponto. Tudo é ponto agora? Se fosse eu, fica o problema da entre a cadeira e a mesa. Tá, mas eu vou continuar aqui, certo? Vamos continuar. Aí desculpa o teclado novo, já pensou, nada, rapaz, esse teclado aqui, o formato dele é diferente também. Não é só que o teclado é novo, não. Mas vamos lá, continuando. Então, criei aqui, ó, a chamada Olá Mundo, onde eu utilizei aqui a função, né? Eu acho que a gente terminou aqui, não foi? Deixa eu só puxar para cá. Cadê o code? Ah, falta compartilhar a tela, né? Desculpa.
Tá aqui, né? Cadê? A gente parou aqui, não foi, gente? Pronto, ótimo. Então, eu peguei, criei o arquivo utils.js com a função mostra, e aqui em exemplos, eu invoco o arquivo, o módulo utils.js, que está lá com as funções nesse arquivo, e invoco a função mostra, passando Olá Mundo para ele, certo? Quando eu estou executando o arquivo exemplo, ele mostra aqui, ó, Olá Mundo, de acordo com o exemplo que a gente fez. Tá certo? Bom, vamos incrementar esse exemplo mais um pouquinho. E se eu quisesse adicionar mais um módulo, como é que eu faria? Mais um módulo seria assim, ó. Vou carregar agora um script chamado array.js, que foi um que eu já preparei, tá? Ele tá aqui, ó. Certo? Ele mostra um array com os elementos entre colchetes, faz a ordenação, tem uma função que ordena um array, também, de acordo com o algoritmo que a gente já viu, que é o algoritmo Bubble Sort. A gente já viu esse código, certo? E temos aqui uma função aqui mediana, que a gente também já viu esse código, que dado um array, ele retorna a mediana daquele array, certo? Que a gente também já viu esse código, tá joia? Então não tem novidade nenhuma aqui pra gente. Então, como é que eu faria para mostrar isso aí? Eu, por exemplo, vou criar um array aqui, certo? Um array A com os seguintes elementos: 3, 4, 1, 7, 6, 5, 0 e 2. Tá joia? Vou passar aqui minha função mostra array, que eu vou passar aqui o meu array A, vou ordenar o meu array, passando o meu array A, vou mostrar de novo esse array A, certo? E vou pegar a mediana desse array. E vou mostrar a mediana. Certo? Vamos executar esse código. Então tá aqui. Olá mundo, meu array 34176502. Vou colocando aqui ele em ordem, tá? E a mediana dele é 3.5. Por quê? Porque ele deve pegar esses dois elementos aqui, ó. 3, 4. Como o array é 3, 6, é par, ele vai pegar esses dois elementos aqui, vai somar os elementos e dividir por 2, né? Então dá 3 mais 4, 7, dividido por 2 dá 3,5. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Então é assim que eu crio módulos e utilizo módulos em JavaScript, gente. Certo? Existem outras maneiras também, até mais avançadas. Por exemplo, um exemplo que talvez você tenha se perguntado, se você não se perguntou, seria até interessante. É assim: Fabrício, eu criei aqui a função mostra array e aqui ordena array. Tá certo? Tá certo. Mas mediana não tem muito a ver com array. Mediana tem mais a ver com uma função estatística. Teria como eu, por exemplo, criar um arquivo estatística.js e colocar essa mediana lá? Até poderia fazer isso, mas eu teria que exportar essas funções aqui, mostra array e ordena array, para o arquivo estatística.js. E seria mais complicado de fazer, certo? Então, como a minha função é simplificar o processo, simplificar o ensino aqui, deixar o mais simples possível, então eu estou mostrando dessa maneira. Eu peguei todas as funções que tem a ver tanto mostra array como ordena array e mediana, coloquei tudo no mesmo arquivo JavaScript. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Perguntas?
Não? Nenhuma dúvida? Com for tá mais fácil. Qual for, Arthur? Aonde? Atos perguntou o seguinte: então o módulo é só chamado do arquivo que contém os scripts? Não, o módulo também é questão de organização, né? Atos. Você quebra os módulos de acordo com as funções que ele tem. Por exemplo, eu tenho um módulo de arrays. Aí então eu vou botar todas as funções de array naquele módulo. Eu tenho um módulo de úteis, que eu vou botar todas as minhas funções úteis, por exemplo. Eu tenho meu módulo de calculadora, que eu vou fazer, por exemplo, os cálculos que eu quero. Então, eu vou quebrando o meu sistema maior em módulos reutilizáveis menores. Tá? Sem ser desse, Arthur fala, sem ser desse jeito, professor, tipo script e array assim com questões anteriores. Certo, Arthur? Entendi agora. Deu para entender aí, Atos? Sim, é como se estivesse importando os códigos. Perfeitamente, Atos. É exatamente isso aí. Só que a noção mais importante que você tem que ter é eu pegar um conjunto de funções, quebrar, separar eles em módulos, separar eles em módulos, em arquivos, que eles estão relacionados com que as funções têm a mesma relação. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um módulo de array, então todas as funções de array eu vou botar lá. Eu tenho um módulo de úteis, que todas as funções úteis eu vou colocar lá. Eu tenho um módulo de cálculo, que todos os cálculos eu vou colocar lá. Então eu vou, de maneira, poder reutilizar esses módulos e poder agrupar esses módulos para resolver um problema maior. Tá? Eu estou quebrando o meu programa em partes menores, em módulos, digamos assim. Certo? Essa que é a noção mais importante de você ter. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Mais? Não tem nenhuma dúvida, não? Então, por hoje só, viu, pessoal? Queria só mostrar isso aí mesmo para vocês. Essa parte de módulos. Tá? Deixa eu parar a gravação.